Débora, dia do bibliotecário, a gente está falando hoje um pouquinho sobre essa questão da leitura, a importância da leitura, e nós separamos aí, né, mais algumas telas para a gente poder pontuar, então, estratégias, dicas para o pessoal em casa ler mais com as crianças. Ser exemplo, a gente até falou um pouquinho, né, sobre isso, desligar a televisão. O desligar a televisão é dosar, né? Não é, não pode ver televisão. Claro que pode, mas também pode ter o livro à mão. Então, é dosar os momentos da televisão, do uso excessivo da internet. Então, fazer com que o livro faça parte da vida da criança. Eu acho que é por esse caminho aí. Não desligar totalmente, né? Porque tem que nos ver na televisão. Então, mas é proporcionar... Mas sair um pouquinho às vezes, né? O excesso da TV, do videogame, do celular. Dosar, né? Então, assim, o tempo que fica na televisão também ter acesso. Agora, não adianta ter acesso ao livro sem ter a motivação e ter o agente motivador, né? Não adianta eu ter o livro em casa e nunca chamar um filho para falar, vamos ver juntos, vamos fazer juntos. Então, é importante desligar a televisão, oferecer o livro e participar deste momento da leitura. E a gente segue, então, com os nossos tópicos. Olha lá. Estratégias, tá? Para você, de fato, aí motivar os filhos, os sobrinhos, os netos a lerem mais. É tão gostoso, né? Quando a avó conta a história. Nossa! Oh, bom demais. Crie um momento de leitura, ofereça diferentes tipos de texto, respeite o gosto do leitor, incentive contato com os livros, que a Débora até pontuou, foi muito bem colocado, né? Não deixar aquele livro na estante, não pode mexer, não pode tocar. O livro foi feito mesmo para a gente pegar, né? Às vezes as crianças é automático, vai desenhar, vai amassar um pouquinho, mas faz parte, né? Faz parte. Eu tenho do meu sogro, ele trabalhava na prefeitura de São Paulo e ele tem um livro, ele tem uns 4 livros que nós temos, meu sogro já é falecido, sobre a história de São Paulo. Os livros, eles têm mais de 50 anos e eu tenho os exemplares lá em casa, então assim, eu sempre mostrava, olha, o livro é para usar, é para ter acesso. É lógico, alguns livros nós temos que tomar cuidado, né? Mas não vai ficar lá tomando pó na prateleira, vai ficar aqui no manuseio. E era legal que meus filhos, quando crianças, às vezes um amigo vinha, ele, olha, esse livro era do meu avô, tem tantos anos, conta a história de São Paulo e tinha muitas fotos de São Paulo. As crianças antigo, gostam, né, de mostrar, então contar isso a história. É gostoso, né? Então que as crianças realmente tenham acesso à literatura, né? A gente segue com a nossa listinha aqui de pontos importantes para incentivar aí a leitura. Frequentar livrarias, né, bibliotecas, a gente tem ali o último tópico, e vá com calma. Também não dá para forçar muito a barra ali, né? Algumas crianças são um pouquinho mais resistentes e aí é aos poucos, né, ir apresentando os livros. Que foi o que nós falamos de aguçar a curiosidade. Né? Se você pegar um livro e só fazer uma brincadeira, sabe? Ai, não vou te mostrar. Nossa, olha o que eu estou vendo aqui. A criança já vai querer pegar e já vai querer saber. Livros como esses que aguçam a curiosidade. Por que bocejamos? Por que bocejamos? Por que existem crianças gêmeas? Por que ficamos arrepiados? Então, são livros que a criança fala, nossa, nem sei por quê. Vamos descobrir juntos? E aí é o momento de apresentar o livro para a criança e conversar. Seguindo com a nossa listinha, montar um cantinho da leitura. Isso é bem legal também, né, Débora? Ali outras diversões, tablet não é só para joguinhos, use a tecnologia a favor dos livros, não deixe se tornar uma obrigação. Tem que a leitura ser deve ser gostosa. A leitura tem que ter prazer, porque se a gente pensar, a leitura está ligada diretamente ao estudo. Então, nesse momento da infância, a leitura começa com uma forma prazerosa, a criança aprende a ler e tem o gosto para a leitura, para depois ter as leituras necessárias para o aprendizado. Então, a criança vai ter que estudar história, geografia, português, matemática. Os livros da escola mesmo, né? Das matérias, das disciplinas. Os livros didáticos. Então, se a gente preparar a criança com a leitura prazerosa, na hora de chegar à leitura didática, a leitura, vamos dizer assim, por obrigação, ele vai dar conta, ele vai ter subsídios, ele já vai ter treinado e ele vai saber que aquela leitura, mesmo que obrigatória, acaba trazendo para a criança um benefício que é o aprendizado. Então, o uso da leitura e o uso do livro realmente acaba sendo importante desde o início da infância. O manusear para depois realmente ter isso como um hábito, né? Nós já até falamos aqui que o hábito precisam de 21 dias consecutivos. Então, para quem não está lendo, pega um livro, começa a ler, daqui 21 dias você não vai largar do livro. Estratégia boa, viu, gente? É um estudo mesmo que foi feito, né, Débora? 21 dias é o tempo que o nosso cérebro precisa para se habituar
com aquela nova atividade. Isso você pode aproveitar também em outras áreas, viu? 21 dias. Comece a atividade física, bonitinho, faça 21 dias a sua caminhada de meia hora. Depois você vai ver como você vai pegar gosto. É uma estratégia boa. Bem lembrado, Débora, boa. A Andréa Carvalho participou aqui. Tati, eu acredito que a leitura de fato seja muito importante, mas eu tenho um problema, eu não consigo ler. Eu tenho vários livros em casa, mas está tudo guardado. Andréa Carvalho, você tem um tesouro na sua casa guardado. É verdade. Comece do livro que mais te chama a atenção. De todos que você tem, escolha aquele predileto e comece a ler. Comece a ler, faça marquinhas. Os meus livros em casa são todos rabiscados. Eu também. O que eu escrevo em livro, às vezes, outro dia um amigo meu pediu emprestado e falei, olha, não repara, tá? Mas vai rabiscado mesmo, porque comece a ler, faça marquinhas, carregue em várias situações, leve o livro para onde você vai, que aí você cria o hábito. Realmente, o iniciar, para quem não tem esse hábito, ele acaba sendo um pouquinho mais pesado. Por isso, procure aquele livro que você mais gosta. Não pensa na quantidade de páginas, porque tem muita gente que fala, o livro é grosso. Mas às vezes o livro é grosso e você termina, você fala, foi pouco, queria mais, né? Queria mais páginas. Então pensa no conteúdo que esse livro vai te trazer, que isso é bem melhor, né? Outra mensagem que a gente recebeu aqui bem bonita foi da Denise Cardoso. Tati, a leitura não é somente importante para as crianças, mas também para os adultos, pois nos ajuda na compreensão da vida, no entender melhor cada pessoa, cada realidade e cada ser. A leitura incentiva a pessoa a ir mais além dos seus limites, a querer descobrir mais e mais, a amadurecer de acordo com seus conhecimentos e seus acontecimentos. Que lindo! Um beijo para você, viu, Denise? Obrigada aqui também pelos elogios. É isso mesmo, né? E a leitura ela tem essa capacidade também de nos teletransportar. É verdade. E a leitura nos motiva a escrever. Né? Como ela escreveu frases tão bonitas, né? Que ela escreveu um texto aí tão bonito, então a leitura também nos ajuda muito, nos enriquece em termos de vocabulário, de aptidões, para que possamos escrever. Né? E que a escrita também é muito importante. Então, faz assim, vale muito você ler em função também do que mais para frente você possa escrever. Isso é bem importante. Nos livros a gente sempre tem ali, né, o último capítulo, a última parte da história. Aqui a gente chega nesse momento de finalização do nosso bate-papo, infelizmente, mas eu queria aqui considerações finais, né, o nosso último capítulo o último deste livro, porque outros livros virão para a gente poder fechar, Débora, se você pudesse pontuar, passar uma mensagem para quem está em casa, né, hoje é dia do bibliotecário, a gente falou um pouquinho sobre a leitura para as crianças e também para os adultos, né, acho que acaba sendo inevitável, né, a gente não unir, né, a leitura de fato em todas as faixas etárias, ela vai agregar, ela vai somar, mas para a gente fechar, você como psicopedagoga, né, e você que melhor do que eu, com certeza, né, domina essa questão do poder mesmo da leitura na vida das pessoas. Qual seria hoje aqui o seu capítulo final? O meu capítulo final é realmente trazer a literatura para essa criança, né? Leve essa criança para esse mundo literário, faça conhecer a história. Né? Então, leve em livrarias, faça conhecer a história de Monteiro Lobato, sabe? Comece por aí uma história tão linda, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a história dele, o sítio. Você pode até começar usando o tablet mesmo e depois transpor isso para um livro infantil. Então, traga esse mundo literário para o seu filho. E aí, às vezes, até pensando no seu filho, você vai gostar tanto e vai começar a adquirir esse hábito também. Para o filho se faz necessário, não dá para deixar a vida se encarrega. Algumas coisas os pais até falam, a vida se encarrega, a escola dá conta disso, mas esse mundo literário, seja você a pessoa a apresentar para o seu filho. Assim como eu tenho essa recordação da minha tia tão linda desse livro, desse primeiro livro que ela me Branca deu. de Neve, né? Seja você a pessoa com que vai deixar essa recordação maravilhosa para o seu filho, para o seu sobrinho, para a criança que tem na sua família, para os adolescentes também. Eu acho que esse é o desfecho, né? Final feliz. E olha, a gente divulgou os contatos da Débora Corigliano e ela tem um canal no YouTube muito legal também, viu? Mamães, vale a pena, tá? A hora que você tiver um tempinho aí, dá uma visitada, né? Ou mesmo os adolescentes que estão nos assistindo, os netos que estão assistindo junto com os avós, lá no YouTube, como é que o pessoal te acha? Orientando Pais, Educando Filhos, que é o nome do meu livro, e que virou agora o canal no YouTube com vídeos, com mensagens, vídeos rápidos que ajudam as mães, né, e as educadoras também nessa lida
com a educação, com o desenvolvimento da criança, com a família harmoniosa, que eu falo que a minha bandeira sempre é a harmonia familiar, a vida em família saudável. Então, no canal no YouTube Orientando Pais, Educando Filhos, tem uns vídeos bem interessantes. Sucesso! Obrigada Ai, para posso todos dar mais nós. um abraço? Dá tanta É um saudade. prazer. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, viu, meu amor? Até a próxima. Até breve. Até breve.